Olá, boa noite a todos, a todas. Mais uma vez, muito obrigado pela presença, pela pontualidade de todos. Estamos aqui iniciando mais uma aula com a nossa querida professora Isabela Oliveira. Esse projeto teve iniciativa do Hamilton, que teve a brilhante ideia de convidar a professora Isabela para nos dar essas aulas toda segunda-feira. Nós estamos no livro No Centro Sentimos Leveza, um livro físico na página 100 e... Alguém me falou aí, eu já me perdi aqui. 129? 123. 123, tá? E no livro eletrônico, página 93, Histórias sobre a Felicidade. Professora Isabela, seu papai, sua mamãe, muito obrigado pela sua presença entre nós. Boa noite, a palavra é sua. Boa noite, obrigada a todos pela presença e também pela oportunidade de estar aqui com vocês, fazendo esse estudo desse livro que está sendo muito enriquecedor. Muito agradecida aí, Geraldo, por estar sempre coordenando aqui as atividades e também a oportunidade que a gente está fazendo esse estudo, né? Graças a Deus, Roberto já liguei a sua opinião. Então, podemos começar a nossa aula de hoje. Obrigada, Edelweiss, aí pela leitura. Eu que agradeço. Histórias sobre a felicidade. A felicidade nos parece sedutora e enganosa, atraente e perigosa, pois, muitas vezes, o que desejamos nos traz desgraça e o que tememos nos deixa felizes. Às vezes, preferimos nos apegar à desgraça por nos parecer segura ou maior, ou porque a consideramos como inocência, ou como merecimento, ou porque a vemos como um penhor de felicidade futura. Então, talvez, desprezemos a felicidade como corriqueira ou como transitória e fugaz. Ou então, a tememos como culpa e traição, como uma afronta ou como prenunciadora de desgraça. Dois tipos de felicidade. Antigamente, quando os deuses ainda pareciam bem próximos dos seres humanos, viviam dois cantores de nome Orfeu. Um deles era o grande Orfeu. Inventara a cítara, precursora da guitarra, e quando dedilhava suas cordas e cantava, a natureza em torno ficava enfeitiçada. Animais ferozes se deitavam mansamente a seus pés. As altas árvores se curvavam para ele. Nada podia resistir a seus cantos. Como era tão grande, cortejou a mais bela mulher. Depois começou o declínio. Enquanto ainda celebrava as bodas, morreu sua bela Eurídice, e a taça cheia partiu-se no momento em que era brindada. Mas, para o grande Orfeu, a morte ainda não era o fim. Valendo-se de sua arte requintada, encontrou a entrada do mundo subterrâneo. Desceu ao reino das sombras, atravessou o rio do esquecimento, passou pelo cão dos infernos, apresentou-se vivo ante o trono do Deus da morte e o comoveu com seu canto. A morte liberou Eurídice, porém sob uma condição. Orfeu estava tão feliz que não percebeu o ardil oculto por trás do favor. Retomou o caminho de volta, ouvindo atrás de si os passos da mulher amada. Passaram ilesos pelo cão dos infernos. Atravessaram o rio do esquecimento. Começaram a subida em direção à luz e já a avistavam ao longe.
Então Orfeu ouviu um grito. Eurídice tropeçara. Virou-se horrorizado. Ainda viu a sombra desaparecendo na noite. E ficou só. Fora de si pela dor, cantou sua canção de despedida. Ai de mim, eu a perdi. Toda a minha felicidade se foi. Ele próprio retornou à luz, mas no reino dos mortos passara a estranhar a vida. Quando algumas mulheres ébrias quiseram levá-lo à festa do vinho novo, ele se recusou, e elas o despedaçaram em vida. Tão grande foi a sua desgraça e tão inútil foi sua arte. Porém, todo mundo o conhece. O outro Orfeu foi o pequeno. Era apenas um músico ambulante que se apresentava em pequenas festas. Tocava para gente humilde, alegrava um pouco e se divertia com isso. Como não podia viver de sua arte, aprendeu um ofício comum, casou-se com uma mulher comum, teve filhos comuns, pecou eventualmente, foi feliz de uma forma totalmente comum, morreu velho e satisfeito da vida. Mas ninguém o conhece, exceto eu. O burro. Um certo homem comprou um burro novo e acostumou-o desde cedo à dureza da vida. Punha-lhe cargas pesadas, fazia-o trabalhar o dia inteiro e só lhe dava de comer o estritamente necessário. E assim, o burro novo logo se tornou um autêntico burro. Quando chegava seu dono, ele se punha de joelhos, abaixava bem a cabeça e deixava que o dono lhe pusesse qualquer carga, por pesada que fosse, mesmo que estivesse a ponto de desabar sob o peso. Outras pessoas que viam isso se compadeciam dele e diziam: pobre burro, e queriam fazer-lhe algum bem. Um queria lhe dar um torrão de açúcar, outro um pedaço de pão, um terceiro queria atraí-lo para um campo verde. Mas ele lhes mostrava que burro ele era. A um mordeu a mão, a outro deu um coice na canela e com o terceiro empacou como um burro. Então disseram: que burro! E o deixaram em paz. Do seu dono, contudo, ele comia nas mãos, mesmo que lhe desse palha seca. E o dono o louvava por toda a parte e dizia: realmente, este é o maior burro que jamais conheci. A saída. Em algum país tropical, logo ao nascer do dia, um macaquinho subiu num coqueiro, pegou nas mãos um pesado coco e começou a guinchar com todas as forças. Um camelo o ouviu, aproximou-se, ergueu o olhar para ele e perguntou: o que há com você hoje? Estou esperando o grande elefante. Vou jogar esse coco para arrebentar-lhe o crânio e ele não vai mais ver nem ouvir. Mas o camelo pensou: o que é que ele quer realmente? Pelo meio-dia, chegou um leão e deitou-se ao pé do coqueiro para tirar um cochilo. Então ouviu o macaquinho e perguntou:
O que há com você hoje? Estou esperando o grande elefante. Vou jogar esse coco para arrebentar-lhe o crânio. E ele não vai mais ver nem ouvir. Mas o leão pensou, o que é que ele quer realmente? De tarde, chegou um rinoceronte. Ouviu o macaquinho guinchando, admirou-se e perguntou, o que é que há com você hoje? Estou esperando o grande elefante. Vou jogar esse coco para arrebentar-lhe o crânio, e ele não vai mais ver nem ouvir. Mas o rinoceronte pensou, o que é que ele quer realmente? Ao anoitecer, chegou o grande elefante. Esfregou-se na árvore, procurou folhas com a tromba e começou a comê-las. Entretanto, lá em cima da árvore, o macaquinho estava encolhido e bem quietinho. Então o grande elefante olhou para cima, viu o macaquinho e perguntou, o que é que há com você hoje? Nada. Na verdade, hoje andei gritando por aí, mas você provavelmente não levou isso muito a sério. Mas o elefante pensou, o que é que ele quer realmente? Então, trombeteou para seu bando e se afastou dali. O macaquinho ainda ficou por longo tempo sentado em silêncio. Então, pegou o coco, desceu ao chão e o bateu contra uma pedra até parti-lo. Então, bebeu a água e comeu a polpa. Ok. Temos 3 histórias aí para recolher e também a compreensão de Bert Hellinger sobre a felicidade, né? Esse é um tema que ele trata em vários livros da obra dele, e eu gostaria de mencionar especificamente o livro Liberados Somos Concluídos, que é um livro que tem muitos aforismos e mensagens sobre a compreensão de Bert Hellinger sobre a felicidade, né? Vejam que aqui não é o mesmo tipo de felicidade que nós temos dentro do senso comum. Então, Bert Hellinger mostra que, pela maneira como funciona a nossa consciência, né, pelo apego que nós temos à consciência, muitas vezes, e o medo também da felicidade, muitas vezes nós nos apegamos à infelicidade, né? Ou seja, não somos capazes de nos libertar dessas amarras da consciência, das amarras da transgeracionalidade, e então nos aferramos à infelicidade, à desgraça. Então, a felicidade, apesar de ser um sonho, de ser sedutora, de ser um desejo de todos, nós tememos ser felizes. É isso que Bert Hellinger mostra. Não é algo tão simples ser feliz, porque envolve esse ir além dos limites restritos da consciência. E também existe a possibilidade de existir uma crença, né, no sentido de que ela não existe, essa felicidade, ela é inalcançável, né? Então, ele nos leva, Bert Hellinger, a uma reflexão sobre o que é felicidade, de que maneira nós, às vezes, não nos abrimos para experimentar essa felicidade, de que maneira essa felicidade é condicionada pelo nosso inconsciente, no caso, a nossa consciência coletiva. E ele também questiona essa felicidade, aqui no caso, a primeira história, inclusive, fala disso, né? A felicidade mitológica, essa felicidade grandiosa, né? Então, o Orfeu, aquele Orfeu da mitologia grega, é aquele Orfeu que vai ao inferno através da amada, então tem toda aquela tragédia, ele mostra, olha, esse daí morreu. Agora, o outro, aquele Orfeu comum, aquele artista que não conseguia fazer direito, às vezes a quantidade de dinheiro, que estava ali tocando com os amigos, que não sei o quê, esse daí
é que tinha a verdadeira felicidade. Então, de uma certa maneira, também, quando ele faz esse tipo de reflexão com a felicidade se torna acessível para qualquer pessoa. Porque quem é de nós aqui que é um Orfeu mitológico? Né? Então, assim, quase que existe dentro de nós um roteiro, né? Assim, eu vou ser super bem-sucedido e vou tal, então você é um homem super poderoso, a mulher super poderosa, mas não. O Bert Hellinger, ele nunca quis ser o mestre, ele acha que se a gente fosse falar, ele nos ensina justamente isso, a sermos pessoas comuns, desfrutar a vida e, né, de uma certa maneira, sair dos grandes ideais e entrar para a realidade cotidiana e enxergar sua beleza, enxergar sua força, né? E encontrar esta outra felicidade. Depois a gente tem a história do burro. Alguém gostaria de comentar um pouco sobre a felicidade ou sobre esse texto, né, essa história, os dois tipos de felicidade? É mais comentário mesmo, assim, né? Sobre o mundo que a gente vive. Traz uma reflexão sobre essa venda da felicidade como um produto que você precisa comprar. Isso às vezes traz um peso, né? Se eu não tiver determinado produto, se eu não fizer determinada viagem, eu não vou ser feliz. Então, ele chama a atenção dessa felicidade como algo mais simples, mais comum. E, e essa compreensão de que não é algo que é permanente. Uhum. É mais uma observação mesmo, é mais um E que ela comentário. não é Assim. experimentada, muitas vezes, pela consciência, né? Pela situação das consciências, digamos assim. Né? Então, esse se contentar, como é o caso da história do burro. Né? Então, o burro, assim, as pessoas falam, nossa, tadinho, trabalha de 8 às 18, né? Emprego fixo, ganha pouco. Isso aí é o burro, digamos, né? Ou seja, assim, eles começam jovem, uma pessoa, por exemplo, cheia de sonhos, querendo vencer o mundo, mas acaba se acostumando ali com a rotina do trabalho, do dia a dia, carregando seu fardo, né? E uma pessoa fala, poxa, mas o burro tem tanto potencial, né? Coitado, está carregando tanto peso, vamos salvar ele, nós somos aqui dos direitos humanos, do direito dos burros, estamos aqui para ajudar vocês, somos dos direitos dos burros, né? E o burro não, ele dá coisa, porque na verdade ele já se acostumou com aquilo, ele tem um ganho secundário que é, por exemplo, ser elogiado, né? Ou seja, ele se acostumou com aquela rotina, então ele também, aquela é a felicidade dele, vem uma pessoa de fora e diz que não deveria ser daquela maneira. Isso também chama atenção, né, professora, sobre mensurar o que é bom para o outro, o que é a felicidade do outro. Né? Isso chama muita atenção, né? Eu me arrogar, achar que o outro não é feliz, porque para mim eu vou ser feliz com tal determinado comportamento, e eu achar que o outro não é feliz, porque tem um movimento que eu observo muito nas redes sociais, essa coisa de seja um líder, seja o primeiro, seja o VIP, seja o master, é tudo... Não é top model, agora é uber model, é mais do que top, é tudo, né? A felicidade parece que ela é cada vez mais empurrada para um lugar ainda mais distante e inalcançável, e que você precisa tocar essa coisa inalcançável, atingir, e ninguém pode mais se frustrar com nada, né? A frustração, você não pode, a criança não pode mais se frustrar com nada. Tudo tem que estar ali na mão, a serviço. A criança ficando nesse lugar de pequenos ditadorzinhos, né? De que eu quero. Não, essa é a ideia do Orfeu, que eu posso tudo. Isso aí que você está falando é tudo Orfeu mitológico. Sim. Entendeu? Que é aquele que, assim, que faz mundos e fundos, né? Mas existe esse outro Orfeu que ninguém fala dele, nem nas redes sociais, né? E o outro que é aquele que eu vejo que é o viciado no crack na rua, é
é o que trabalha cotidianamente, que você vê que tem muito mais potencial do que aquilo. Ou seja, é quando eu olho de fora para o destino de uma pessoa e digo que essa pessoa deveria ser de outra maneira. E dentro dessa história do burro também tem essa reflexão, que é essa reflexão do tipo assim, até que ponto que você simplesmente se acostumou com os maltratos? É um outro lado que a gente pode refletir também dessa história. Qual é o ganho secundário que eu tenho numa situação que eu não gosto tanto? Aí a minha pergunta para vocês aí, tem alguma situação que você vive assim, que você está acomodado? Claro, claro que Acho que tem, todo mundo tem, né? Tem. dentro de si. Quantas vezes a Eu gente não sai tenho. de um trabalho ou de um grupo de trabalho, de alguma coisa que a gente não está, mas não tem mais realização naquilo, só está trazendo aborrecimento e a gente fica insistindo porque, poxa, vou sair daqui, mas vou para onde? Né? Esse é Então, o burro. só saio quando tiver uma coisa certa ou não. Tomo uma atitude de, independente desse futuro incerto, dizer, não, aqui já foi suficiente para mim, né? Esse é Dessa o burro. postura também. Esse é o burro. Alguém tem mais algum comentário sobre a história do burro? Uma pergunta? Deu mais. Professora, eu não pude deixar de me lembrar, enquanto eu lia, do próprio Bert Hellinger. Ele foi uma pessoa, né, que teve uma infância com um pai muito severo. Ele reclamou na autobiografia que ele apanhava todo dia, que o pai era muito bravo com ele. E aquilo ficou, a vida passou. Quando ele maduro, ele foi agradecer num dos livros, acho que é no Simetria, se eu não me engano, falou assim: meu pai me fez um homem forte. Ou seja, toda aquela severidade, toda aquela que diz que todo dia ele apanhava, não sabia por quê, mas ele até tinha acostumado a apanhar todo dia. E aí, na maturidade, ele vai falar: eu consegui, cheguei onde cheguei, porque o meu pai me fez um homem forte. Eu tive que me lembrar dele enquanto eu lia isso. É. Quer dizer, aqui, quando na leitura ele coloca, né, o burro novo, quando ele era pequenininho, logo se tornou um autêntico burro. Então, foi a severidade, foi a disciplina, mas não lhe faltava comida, não lhe faltava um local para ficar, mas queriam adulá-lo com pão, com açúcar, com um campo verde. Mas isso não ia fazer dele um burro autêntico. O que fez dele um burro que ele jamais conheceu, que depois ele elogiava, foi aquela severidade, a disciplina. Talvez a concordância com ela, né? Isso. Alguém mais sobre essa história? Achei tão interessante que teve uma aluna que esse final de semana ela falou assim: eu aprendi uma coisa muito importante, professora. Eu aprendi que eu posso concordar e fazer diferente. Achei muito sábio. E a última história, a saída. Macaco jogando coco na cabeça do elefante. Então, o que acontece aqui? Chega aquela pessoa que está te tratando mal, por exemplo, né? E aí você acha que ela está te tratando mal porque ela não gosta de você, por exemplo. Mas, na verdade, ela só estava querendo ali abrir um coco e tomar uma água. Ela não queria fazer mal para o elefante. Ela não queria fazer mal para você. Então, até que ponto que você julga as pessoas e acha que sabe o motivo do que ela está fazendo determinada coisa? Na verdade, ela pode estar querendo uma coisa completamente diferente. Então, eu acho que essa história, para mim, o que ela mais me toca é essa questão do julgamento.
Mas veja bem, tem uma outra coisa muito interessante aqui, é que quando o macaco vê o elefante, né, ele quer jogar o coco na cabeça do elefante para poder abrir e tirar água. Aí ele já se amedronta, ele já muda de rumo. Então, quando ele é confrontado de verdade com aquilo que ele teria que fazer para abrir o coco, ele pensa em outra estratégia. Isso também eu acho que mais interessante. Mas eu acho que, para mim, o que mais me chama a atenção é isso. Não olhar para o que a outra pessoa está fazendo e achando que a gente sabe o motivo do que ela está fazendo. Alguém mais tem algum comentário? Eu, professora Isabela. Domingos. Mas ele fala aqui que ele quer arrebentar a cabeça do elefante. Arrebentar-lhe o crânio para ele não mais ver nem ouvir. Mas o motivo era outro. O que ele fala é isso, mas o que ele queria mesmo era tomar água. Ou chamar a atenção do elefante, porque aí o elefante foi conversar com ele. O que você tem hoje? Ele, nada. Eu só queria que o outro perguntasse. Mudou de rumo. Nada. Me Boa ideia, gritando, mas Domingos. você... É verdade. Mudou de rumo. Né? Quando ele foi confrontado mesmo, que ele teve que enfrentar um elefante, ele queria jogar um pouco na cabeça do elefante, ele resolveu fazer outra coisa. Mudou de rumo. Ou seja, ao invés de agredir alguém, foi aproveitar o corpo. Tipo isso. Foi isso que você viu, Domingos. Não, agora com essa colocação também o alguém era muito maior que ele, né? Sim, Ele não ia arrebentar a cabeça do elefante nunca, o elefante ia arrebentar com ele. exatamente. Exatamente, foi isso que eu estou te falando. Ele mudou de rumo. Então, às vezes, isso também é uma boa lição dessa história. Mudar de rumo é aquilo que sacia a nossa necessidade, ou, né? Ou traz a felicidade. Digamos assim, eu estou querendo fazer mal para uma pessoa, estourar a cabeça dele, mas de repente, quando eu me encaro com essa pessoa, eu falo, não posso fazer outra coisa. Ah, gostei, muito bom. Obrigada, meninos. Quem mais queria? Ana? Na verdade, me chama a atenção de alguns movimentos quando acontece alguma constelação. Quando, às vezes, algum participante, até eu mesma, né? Quando eu entro nesse julgamento, assim, dessa dor do outro, do que o outro está enxergando ou não que está acontecendo dentro da constelação. Esse julgamento também. Isso me chama, esse começo também me chama a atenção para esse lugar. Né? Mas porque, assim, essa pergunta se repete, né? O tempo todo. O que será que ele está realmente querendo? Exato, exato. Aí essa história me chama muita atenção disso, assim. Acende uma luzinha, sabe, aqui. Né? Eu resolveria de um jeito, né? Eu resolveria isso de um jeito, mas o outro tem uma outra história de vida, um outro pai, uma outra mãe, uma outra forma de assimilar, de compreender. Enfim. Mas eu acho que para mim, o que mais marca é o que realmente ele está querendo com aquela agressividade. Aquela agressividade, né? Sim. Mais alguém? Só me veio também nesse exemplo quando a gente critica, né, o presidente esse, o presidente aquele, e que são coisas muito, muito maiores que nós e que não faz nenhum sentido, né? E que se realmente a gente tivesse uma oportunidade de confrontar, eu acho que a atitude seria outra. Não porque as pessoas mudaram, ou porque o sentimento mudou, mas é porque a gente talvez se dê conta da grandeza do negócio, que é muito maior do que a gente, que está a serviço de coisas muito maiores, né? Uma possibilidade também. Vamos lá, então? Vamos seguir para a leitura? A moderação. Alguém abre caminho pelas ruas iluminadas e festivamente ornamentadas do tempo do Natal. Seu olhar é atraído por uma loja com um letreiro luminoso. Iguarias de todo o mundo. Ele para, olha as deliciosas gulodices espalhadas diante de seus olhos e sente
vir-lhe água na boca. Então, faz um muxoxo e diz: agora eu bem gostaria de comer um pedaço de pão seco. Dois tipos de prazer. Um burro carregado e faminto vai trotando por um caminho longo e penoso. À sua direita vê um campo verde, à sua esquerda outro campo verde. Porém ele diz: siga o meu caminho. Um outro burro passa num campo verde. À sua direita vê um caminho penoso, à sua esquerda outro caminho penoso. Mas ele diz: estou bem aqui. A inocência. Alguém quer se livrar de um peso que há muito tempo o oprime e arrisca-se por um caminho desconhecido. Caminha em frente com passo ligeiro e, pela tardinha, alcança uma alta montanha. Quando se prepara para descansar, avista diante de si a entrada de uma caverna. Vai até lá, tenta entrar, mas a encontra fechada por um portão de ferro. Estranho, reflete ele. Talvez aconteça alguma coisa. Senta-se diante da caverna e olha alternadamente para ali e para longe. Passados 3 dias, quando olhava para longe e volta a olhar para a caverna, vê o portão aberto. Precipita-se para dentro, corre sempre em frente e, subitamente, se encontra de novo a céu aberto. Estranho, reflete ele. Esfrega os olhos, senta-se e vê à sua frente, a uma certa distância, um pequeno círculo branco, imaculadamente branco. Dentro dele, vê-se a si mesmo, encerrado, encolhido, mas esplendidamente branco. Ao redor do pequeno círculo branco se contorce uma gigantesca chama negra e sombria, como se quisesse penetrá-lo à força. Estranho, reflete ele. Talvez algo aconteça. Senta-se diante do circo e olha alternadamente para ele e para longe. Passados 3 dias, justamente quando olhava para longe e volta a olhar para ele, vê que o pequeno círculo branco se abre. A chama negra e sombria se precipita para dentro. O círculo se expande e, finalmente, ele pôde se estender nele. Agora, porém, o círculo ficou cinzento. Ok. Vamos lá. Primeira história, a moderação. Aquela pessoa, aquela parte de nós que poderia ter a vida maravilhosa que o universo tem para oferecer e se contenta com pouco. Não se julga, por exemplo, merecedor. Então, só que o título da história é moderação. Aí o questionamento é, isso é uma moderação? Ou seria meu direito comer uma das iguarias, alguma das iguarias? Alguém mais? Eu acho, professora, que eu interpretei que ele gostaria de comer um pedaço de pão seco, que era o que ele tinha. Então, ele se viu a boniteza, toda a fartura, tudo que ele poderia ter, mas a realidade dele era o do Orfeu
simples, vamos dizer assim. Interessante. Não, eu não vi assim porque ele fala, então ele faz um muxoxo. Ele diz, em vez de eu querer... Ele sabe que ele ficou salivando na hora de ver. Ele não falou o que ele podia comer. Ele falou assim, agora, a gente não sabe se ele não tem essa realidade. Você está inventando uma parte da história. A sensação que eu tenho. Porque ele não sabe se ele tem só um conceito. O que ele fez foi negar o desejo. Eu não sei quem é. Ele não contou se ele era rico ou pobre. Porque tem muito rico desse jeitinho aí. Tem muito rico desse jeitinho, que ao invés de comer aquilo que é bom, come aquilo que é pouco, porque senão pode faltar. Sim, isso é. Tá entendendo? A gente não sabe se ele é rico ou pobre. Ele fez foi o quê? Negou o seu desejo. A realização do seu desejo. Agora, nós não sabemos se ele é rico ou pobre. Mas olha como você pode ver que você também tem razão, porque uma atitude como essa é pobre. Eu vejo que a moderação pode não ser tido como algo virtuoso, mas não necessariamente. Exatamente. Né? Depende. Exatamente. A moderação não necessariamente é virtuosa. Nesse caso, a moderação é uma limitação às possibilidades dele de comer as iguarias. Porque ele faz um muxoxo, ele diz, eu não tenho esse gosto, eu bem gostaria de comer, ao invés de assim, eu gostaria de comer a torta de morango, não sei o quê. Não, pão de ser. Quantos limitadores a gente coloca no dia a dia, né? Pequenos prazeres que a gente pode ter e a gente coloca como limitador, porque eu tenho que ser moderado para que não me falte amanhã. E Né? Avareza, né? Muitos. Medo. Sim, Elaine. Ele não vê o a mais, né? O além. Ele fica ali preso, né? Porque o Bert Hellinger sempre diz, a gente deve olhar, a Sophie também fala, para o mais, para o longe, né? Então, acho que ficar no pequeno é reduzir. Exatamente, a gente vai para o mais, né? A ideia é que a gente possa ir para o mais, mas para ir para o mais, a gente tem que ir além das limitações da consciência consciente e dessa consciência profunda. Porque, sabe, sei lá, se ele tem um conceito, porque também ninguém na família dele no passado também não tinha pão para poder comer. Então, o que Bert Hellinger nos mostra nem sempre essa moderação é positiva, ela pode estar te impedindo de desfrutar das iguarias da vida, né? E o outro burro carregado é aquela coisa, não, esse é o meu destino, seguir pelo caminho penoso, né? Então, eu vejo que tem os campos verdes, mas eu não me dou esse direito de estar no campo verde, no caminho é um caminho penoso mesmo. E o outro burro, ele vive na boa. Não olha o caminho penoso e não me interessa. E aí? Quanto que podemos nos permitir estar no caminho, ou estar no campo verdinho? Então, é como se a felicidade tivesse uma certa permissão que é necessária. Crer que eu posso merecer as iguarias, o campinho verde para comer, a vida boa para viver, né? Alguém mais? Aí vem a solução, né? A próxima história vem o preço. O preço dessa felicidade de estar no campo verdinho e estar no campo, como é que se diz? Comendo a tortinha. O preço é a inocência, olha aqui, ó. Né? Aqui é a história de uma pessoa que quer se livrar do peso na consciência. Alguém quer se livrar de um peso que há muito tempo oprime e segue por um caminho desconhecido. Qualquer um de nós que segue nesse caminho, que não se percebe bem e que segue por esse caminho, né? Só que aqui é uma história metafórica, então ele tem que entrar numa caverna, ou seja, num lugar que é amedrontador. Mas essa porta, ela está fechada.
Então, é amedrontador porque ele tem que ver o que tem lá. Aqui é engraçado porque é até interessante porque tem a história da caverna do Platão, né? A história da caverna do Platão é o contrário. As pessoas estão dentro da caverna e não conseguem sair. Bert Helling faz o oposto. Ele fala assim, você tem que entrar nesse desconhecido, quer dizer, você está carregando esse peso da consciência, tem que entrar nesse desconhecido, mas você não sabe, tá fechado esse caminho, você não sabe como entrar, tá fechado e parece perigoso, uma caverna. Aí ele fala, bom, é estranho, talvez aconteça alguma coisa, né? Então, ele olha alternadamente para ali e para longe. O que é? Eu olho para o peso na minha consciência, para a minha consciência restrita, e olho para a amplidão. Olha o tamanho do universo, olha como a vida é muito mais ampla. Tá. Aí ele faz isso, faz esse exercício, né? Diante da caverna. Olho para cá e olho para lá. Olho para aqui e olho para ali. Aí ele faz esse exercício. Ué, que estranho, mudou, né? Aí ele vê um pequeno círculo branco. Ou seja, ele começa a enxergar aquilo que parece claro, aquilo que parece bom, aquilo que parece certo, imaculadamente. Então, ele começa a perceber que tem um lado da consciência dele que vê tudo claro, vê tudo branco, vê tudo certo. Aí, o que ele faz? Cadê? Vamos ver aqui a próxima coisa. Um pequeno círculo branco, vê a si mesmo encerrado, encolhido, mas esplendidamente branco, ou seja, quando eu estou identificado com a minha consciência pessoal, quando eu estou inocente, eu estou ali dentro desse círculo branco completamente inocente. Essa é a ideia que está aqui, ó. Mas eu fico encerrado, preso, encolhido, mas esplendidamente branco, né? Aí ele vê que tem o mal, né? Vê que tem a chama negra. Aí ele olha para essa chama negra. Aí o que acontece? Vocês estão me ouvindo? Sim. Porque caiu aqui a bateria. Aí o que acontece? Ele olha para essa chama negra. Cadê? Como se a chama negra tivesse penetrado dentro do ciclo branco, ou seja, ele já começa a ver que mal e bem já não são assim mal e bom, bom e mal, não são tão assim, né? Tem uma coisa que não quer entrar dentro do outro e tal. Aí a chama negra entra, ou seja, ela invade aquilo que parecia imaculadamente branco, eu começo a duvidar, né, daquilo que eu percebo como certo, daquilo que eu percebo como bom. Então, eu falo, pô, mas o mal não é assim, né? O negro não é assim. E aí, então, o círculo fica cinzento. Então, aqui é uma metáfora, essa história é uma metáfora desse buscador que vai refletir sobre os limites da consciência restrita. Alguém tem mais alguma pergunta, consideração, comentário? Alguém tinha percebido isso? Quem tinha percebido isso, levanta a mão. Muito bem. Essa era mais difícil mesmo. Ela é bem metafórica. Estranho. Então tá, então vamos em frente. Se ninguém tem mais comentários, vamos para a dívida. A dívida. Alguém se levanta pela manhã e sente um peso no coração, pois sabe que hoje virão seus credores e ele precisará atendê-los. Vê que ainda dispõe de algum tempo. Vai à estante, pega a primeira pasta e examina os papéis. Ali encontra as contas que ainda precisa pagar. Examina-as com atenção e verifica que no meio delas também existem algumas contas cobradas indevidamente, outras referentes a serviços prometidos, mas não prestados, e outras ainda de mercadorias encomendadas, mas não entregues. Ele pondera o que é justo e correto em cada caso e resolve prevenir-se contra cobranças indevidas. Então, fecha a pasta e pega uma segunda. Lá
encontra registros de serviços pelos quais se julgava grandemente em dívida. Contudo, no final dos itens dessa longa lista, constam observações como grátis, pago, doado. Surgem dentro dele imagens de pessoas que lhe eram caras e queridas, e seu coração se dilata e aquece. Então fecha a segunda pasta e apanha a terceira. Lá encontra apenas ofertas que encomendara para poder finalmente comprar aquilo de que necessitava havia tempos. Porém, consta no final da lista, somente à vista. Ele sabe que, neste caso, precisa dispor de mais tempo para verificar se as ofertas são confiáveis. Assim, fecha também a terceira pasta e a coloca na estante. Então, chegam os credores. Eles se sentam e enchem a sala com sua presença. Mas ninguém diz uma palavra. Vendo-os diante de si, ele se sente estranhamente leve, como se de repente pudesse abarcar com a vista o que parecia tão confuso e experimenta em si a força com a qual pode e quer defrontar-se com eles. Enquanto assim espera, a imagem diante de seus olhos se encaixa numa ordem. Sabe com segurança qual dos credores é o primeiro a ser atendido e quem deverá suceder-lhe. Comunica sua imagem aos credores, agradece-lhes por terem vindo e assegura que os atenderá no tempo devido. Eles concordam e se retiram, e só fica aquele único credor, que ele atenderá primeiro. Ambos examinam seriamente o assunto. Sabem que não é mais hora de pechinchar, apenas de executar. E como estão seriamente empenhados, chegam a um acordo. Não obstante, ao retirar-se, o credor ainda se vira para ele e lhe diz: vou lhe dar mais algum prazo. Ok, vamos ver essa. E aí? Do que se trata aqui? Não é fácil. A morte. Eu também vi sobre esse aspecto, uma coisa assim de vida e morte. Sim, e a gente tem esse aspecto também. Mas aqui tem muita coisa, né, nessa história. Como se fossem os dons. Desculpa. Hã? Como se fossem os dons, né? Que tem uma parábola na Bíblia que fala isso, que o Senhor distribuiu vários dons, tal. Um enterrou, o outro negociou, o outro... Então, para cada situação, né, a gente tem um comportamento, mas se acha devedor. E, no fim, com quem ele achava que era complicado, a pessoa ainda foi misericordiosa com ele. Não ainda deu um prazo. Então, veja bem, eu não vou levar nesse lugar que o Domingos falou, mas eu acho que aqui a gente pode aplicar a várias dimensões. Por quê? Tem uma dívida. Eu sei que alguém vai me cobrar essa dívida. Como que eu resolvo o meu problema? Eu tenho algo que alguém vem me cobrar. Não, mas aqui no caso a história é uma dívida. Mas o que ele faz? Primeiro, ele vai olhar, ele vai tipo organizar toda, como diz assim, a papelada. Ele vai, olha, isso aqui eu achei que era uma dívida, mas isso aqui não é bem assim. Aqui tem um crédito. Aí na outra pasta ele observa, né, ali que aquela dali o que convém, o que não convém.
na outra ele vê a misericórdia das pessoas, aí as outras passa a dívida. Aí quando os credores vêm, ou seja, para eu poder lidar com uma situação difícil, de uma certa maneira, eu preciso olhar para cada aspecto daquela situação. Você está entendendo? Assim, porque aí quando as pessoas chegam, é como se ele mesmo já tivesse solucionado as dívidas, uma série de dívidas, você está entendendo? Então, assim, às vezes o tamanho daquilo que estava acontecendo ali com ele mesmo já tinha olhado, olha, tem isso aqui onde eu não agi bem, isso aqui a pessoa, nossa, até me devolveu, como se uma pessoa estivesse fazendo uma análise da vida dela, você está entendendo? Mas é também uma metáfora de todos os problemas que a gente tem para poder resolver, na minha compreensão. Sim, Entende? sim, sim. Professora, é um checklist da sombra, né? Aquilo que ele já integrou e aquilo que ele já resolveu dentro dele. Eu vi assim. Uhum. E aqui mostra a importância da realização do trabalho sobre si. Porque se ele não tivesse aberto todas essas pastas, esses credores iam chegar e ele ia simplesmente se submeter àquilo. E eles chegam, ele está com a casa, com a mente organizada, ele sabe aonde ele errou, aonde acertou, aonde as pessoas foram benevolentes, aonde teve algum tipo de injustiça. Ele está com todos os dados da situação, por assim dizer. Ele está organizado dentro de si. As pessoas veem isso nele, já se dispõe a fazer um acordo e ainda por cima releva aquilo, porque, na verdade, ele tinha resolvido as dívidas. Ele tinha agradecido a quem precisava agradecer, ele tinha visto aonde o outro e ele também erraram, entendeu? É assim que eu pude perceber. E, em última instância, também poderia estar essa metáfora do Domingos, ou seja, assim, como que eu lido com a minha própria vida e com a minha morte. Alguém mais quer acrescentar algo? Eu achei que ele fez uma reflexão da vida, assim, fez um checklist e viu com que ele já estava aqui, que ele estava resolvido. Uhum. É isso que eu estou falando. Tem essa leitura e tem aquela também. Um bom caminho para como você resolver seus problemas. Isso. Também já ouvi relatos de pessoas que passam por acidentes e passam isso, passa tudo em fração de segundo, passa uma reflexão da vida, que eu acho que a morte, né, a preeminência da morte faz essa leitura. Isso é cerebral, né? Isso é cerebral. Isso acontece para todo mundo. Já está comprovado cientificamente, que a gente vê a nossa vida rapidamente nesse momento da morte. Isso já fizeram uma comprovação com pessoas que quase morrem, assim, né? Que começam, então isso eu vi esses dias esse estudo, entendeu? Isso é verdade. Mas vejam bem, eu gostaria de acrescentar algo. Aqui nós estamos num capítulo que fala histórias sobre a felicidade. O que essa história tem a ver com uma história sobre a felicidade? Então, aqui para mim é como se essa felicidade ela exigisse também de nós reconhecer aquilo que precisa ser reconhecido. Entende? Todo esse processo que ele fez ao abrir as várias pastas. Então, que a felicidade também vem de um colocar ordem na vida, de olhar para si mesmo, olhar para as suas questões, entendeu? Por causa do capítulo. Ok? Mais alguma coisa? Chegamos aqui às 8 horas da noite. Alguém tem alguma questão pessoal que gostaria de colocar? Eu, professora Isabel. Desligamos então? Ou você não tem problema em manter ligado?
Não sei se é necessário, mas pode ser. Semana passada a gente falou sobre... Mas aí vamos Só um desligar então. pouquinho, só um pouquinho, Domingos. Então, muito obrigado a presença de todos. Até a próxima aula.